pessoal, então tudo bem com vocês? Neste tutorial vou ensinar vocês a fazer esse Spin 3D iPad totalmente 2D, porém convertido para 3D a partir de imagem, a partir de elementos. Como você pode ver aqui, ó, ele é apenas objeto, ó, são arquivos do Illustrator que eu criei e joguei aqui dentro do After Effects. Lembrando, isso aqui é um exemplo, você pode criar com qualquer outro tipo de objeto, que lembrando, ele seja quadrado, ou ele seja retangular em si, em outras palavras, para a gente chegar nesse efeito aqui. Então, ó, vamos aqui no Illustrator, ó, já tem um documento já pronto, porém a gente vai criar do zero. Então vamos aqui em File, New, eu vou aqui colocar em 720p, porém eu vou vir em More in Settings, desabilitar a transparência grid, ok? Ou melhor, vamos deixar ela em médio, Create Document, pronto. Eu vou criar aqui um retângulo das mesmas especificações do meu documento, que ele é HD, então 1280 por 720. Vou centralizar ele no meio, aqui ó, vamos centralizar, centralizar aqui. Centralizei, e agora vejo que eu tenho essa palheta de cores aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C nesses objetos, ou melhor, eu vou puxar e arrastar e vou colar ele aqui em cima, pra gente ter uma referência. Não precisa se preocupar que eu vou estar jogando, vou estar deixando essa palheta aí pra vocês e os documentos para vocês baixarem e testarem na casa de vocês. Então, ó, primeiro objeto, esse aqui ele vai ter a cor laranja. Então, vou pressionar a tecla I, vou vir aqui copiar essa cor. Pronto. Vamos já editar aqui, colocar como BG, bloquear ela e vou criar uma nova camada que vou chamar ela de Front. Nessa camada Front a gente vai fazer essa tela inicial aqui, ó. Então, ó, pronto, vou vir aqui, clicar e vou criar uma composição de 520, ou melhor, perdão, de 360 por 520, que é uma medida parecida, vamos dizer, com o iPad. Uma medida parecida, podemos dizer. E agora vamos criar a parte interna. Ó. Vou vir aqui, vou puxar esse objeto, vou colocar aqui, clicar nesse botãozinho de New, ele vai duplicar. Seria a mesma coisa de eu selecionar, vir aqui e Duplicate, seria a mesma coisa, mas eu gosto de vir por aqui. Nele aqui eu vou já pressionar a tecla I e vou colocar esse azul aqui, ó, esse meio azulado, esse azul escuro. E vou diminuir ele. Diminuir, ó. Eu acho que tá bom desse estilo aqui, ó. Vamos só aumentar um pouquinho as bordas aqui, ó. Pronto. Vou vir aqui, vou selecionar os dois e vou alinhar ele no centro. Tá alinhado? Correto. Vou criar a minha esfera para simular o meu botão aqui, ó. Então, ó. Tecla Shift, pressiona Shift Alt. Pronto, criei. Vou vir aqui. Só que ele está muito grande, vamos diminuir ele um pouquinho, mais ou menos isso aqui. E agora vamos colocar a tecla, pressionar a tecla I e vamos pegar esse preto aqui, ó. Vamos criar mais a outra esferinha que vai ser como se fosse, podemos dizer em outras palavras, o alto-falante, ou o microfone, ou a câmera, perdão. Opa! Ó, vou selecionar toda essa camada front e vou alinhar ela ao centro. Prontinho, esse aqui é o básico que a gente tem. Agora a gente vai fazer o quê? O restante do nosso iPad. Porque se eu jogar esse arquivo lá, ele não vai corresponder. Agora eu vou criar ele do zero, correto? Então, ó, aqui agora eu vou criar um retângulo. Aqui, ó. Vamos criar aqui sem prescrição. Já vou colocar o cinza nele, ó. O cinza. A altura vai ser a mesma, correto? Ó, vou chegar ele bem junto aqui, bem rente. Você tem que ter certeza de que está bem junto mesmo. Agora aqui na distância a gente tem que colocar ele no mínimo 12. Ou 12. Lá, pronto.
E aí a gente joga ele aqui novamente. Intersect. Agora entra a mágica. Aqui eu não posso criar esse retângulo juntamente com o front. Então vou criar um novo documento. Vou colocar side 1, que seria o lado, o primeiro lado, e vou jogar ele ali dentro. Ó. Prontinho. Agora eu vou criar o meu back, meu fundo. Ó. Então vamos colocar aqui back. Vou pegar esse minha primeira composição, vou vir aqui, botão direito, duplicar e vou jogar ela no meu back. Ah, dá mais que o brilho. Só você vir aqui agora, arrastar, manter correto, verificar se ele está bem alinhado aqui. E agora a gente vai fazer os elementos contidos nele. Por exemplo, a maçãzinha, ou uma suposição da maçãzinha, uma versão falsa da maçãzinha. Pra gente não fazer um merchandise da Apple. Apesar que a gente já tá fazendo, né? Vamos jogar ele aqui no centro. Jogar um pouquinho pro lado. Vou criar uma esfera mínima aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Pronto. Vamos agora criar os nossos alto-falantes. Que o nosso iPad, ele tem um alto-falante. Ele não é um iPad falsificado. Ele é um iPad original. Mais original que o nosso iPad. Não tem. E vou copiar essa cor. Vou duplicar. Ó, seleciono. Arrasto. Pressiono Alt. E pronto. Depois Ctrl D para ele jogar. Vou aumentar o espaçamento. Selecionar eles todos. Vir em Property. E clicar aqui e colocar em alinhamento total. Essa é a primeira parte, ok? Nosso iPad em si, ele já está pronto. Mentira, não está pronto. Agora você vem aqui em Side 1, Duplicate Side 1. Joga ele aqui em cima. Vamos colocar aqui Side 2, ou Side 2. E agora eu vou puxar ele para cá. Ó. Lembrando que a gente tem que dar um zoom aqui para ver se ele vai ficar alinhado. Ctrl 0. Ó, vejamos que ele está pronto o nosso iPad. A única coisa que a gente tem que fazer é selecionar tudo e alinhar ele ao centro do nosso desenho, podemos dizer. Pronto. Para salvar, a gente vai vir em File. Opa, New não. File, Save. E vou criar aqui uma pasta na minha área de trabalho como tutorial. Vou colocar como iPad, salvar. O arquivo não importa aqui, vou salvar como OK. Agora vamos lá no After Effects. O meu projeto aqui está salvo já. Eu vou vir em File, New Project, vou zerar. Eu não preciso criar uma composição. Basta eu importar o meu arquivo Illustrator direto de lá do arquivo. Porque eu criei um arquivo Illustrator já com as configurações de 1080p. Então, ó. Botão direito, import file, e vamos aqui, ó, tutorial, iPad, import. Pronto, ele vai aparecer essa mensagenzinha, o tipo de importação. Vocês vão colocar em Composition, e aqui em Footage Dimension, Layer Size. Ok, pronto. Se eu der um duplo clique, olha só o meu iPad aqui. Agora que entra a nossa mágica do iPad. Ele está com documentos separados. O meu BG ele vai ser padrão, quer dizer, o meu front ele vai ser único, ele não vai ser linkado a ninguém. Meu BG eu posso bloquear ele aqui, ó, utilizando o cadeadinho. E agora o Side 1 eu vou linkar ele pela essa cordinha, puxar ela e jogar em front. O back linkar em Side 1 e o Side 2 linkar back ao fundo. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Agora entra o segundo requisito. A gente vai ter que mudar o ponto de ancoragem desses objetos, ok? Olha só, uma imperfeição que surgiu aqui, ó. Vamos tirar o fundo, ó. Olha lá. Surgiu imperfeições aqui, ó. Então a gente tem que voltar lá no Illustrator e verificar qual que é o problema. Ok?
Ctrl Z. Vamos ver aqui se a gente consegue estar arrumando aqui, ó. Tá certo. O que que acontece aqui? O que que aconteceu? Ele criou essa margenzinha. Ela não vai interferir, não. Eu já verifiquei aqui. Então, ó. Quase que lá no nosso documento a gente fez certinho. Então não deu. Então o problema não é um problema. É apenas uma curva que o Adobe After Effects cria. Agora vamos aqui, ó. A gente tem que modificar esses Working Point. Como a gente pode fazer? Seleciona a ferramenta de Pen Band de Working Point. E vamos, ó. O Front não precisa, o Side One precisa. Então eu vou pegar ele e modificar ele aqui para ponta. Ok? Clicou. Vamos aqui em Back. Se vocês tiverem um aplicativo, o aplicativo Move Arc Point, fica fácil. Clicou, modifica aqui, ó. Clicou em Side Into, clica e ele modifica já direto. Se você não tiver, você pode fazer manual que não tem problema algum. Vamos agora fazer o seguinte, vamos converter todas essas minhas camadas, desde o front ao side to, em 3D. Clica aqui e sai arrastando. Pronto. Todas as minhas camadas agora são 3D. Ou o nosso 3D, o nosso 2.5 3D. Seleciona tudo, pressiona R de rotação. E agora vamos à prática, ó. Aqui, pra gente não ver essa camada e ela criar tipo de uma caixinha de modelagem, o que que a gente faz? Aqui em Side To, a gente pode, na rotação em Y, que é essa daqui, a gente vai colocar 90. Pronto, ela sumiu. Vamos fazer o mesmo para Back. 90, Side One, 90. Pronto. Se eu fechar aqui e colocar em Fit, em todo o meu projeto ele sumiu, o meu fundo sumiu. Porém, se eu rotacionar, olha só o que que acontece. Eu criei a minha animação, podemos dizer em outras palavras, o meu iPad em 3D. Agora vamos animar ele. Mas para animar a gente vai ativar o Motion Blur. Como a gente ativa? Aqui nessa parte, ativa tudo e ativa ele aqui, o Enable Motion Blur. Lembrando que vai pesar um pouquinho mais dependendo da quantidade de projeto que você for utilizar. Pressiono o R, aqui eu vou clicar em Keyframe e quando for aproximadamente 2 segundos, não, 1 segundo e 20, eu vou colocar aqui -1. Ó, então olha lá o que ele tem. Uma animação. Porém, a gente vai otimizar essa animação. Seleciona os 2 keyframes, botão direito, Keyframe Assistance, Easy. Pronto. Vemos aqui agora no Graphic Editor e vou puxar esse segundo keyframe, a inicialização dele mais para frente. Então, olha só o que a gente tem. Ele tem um início rápido e um final mais devagar. E aqui, a partir daqui, a gente pode criar um texto. Ó. Vamos colocar aqui um texto. Vamos colocar Spin 3D iPad. Vou jogar ele bem aqui. É óbvio que agora eu vou fazer aquelas configuraçõezinhas aqui, ó. Eu gosto desse texto um pouco maior. Pronto. Jogo um pouquinho o texto para baixo. E voilá! Ó, e aí aqui em front eu posso modificar minha posição, ó. Se eu modificar para cá, não vai interferir em nada na minha rotação, porque eu não criei um keyframe. Agora, Daniel, no vídeo que no início, você apresentou um loop. Como é que faz esse loop para a gente deixar aqui uma animação? Agora, aqui em rotação, você vai clicar Alt e clique. Ele vai abrir essa opção aqui de rotation, na verdade, não é o rotation, de expressões aqui dentro do Adobe After Effects. Você pode vir aqui, tanto por aqui, Expression, quanto por aqui, pela biblioteca de expressões. Por exemplo, se a gente vir em Property e colocar Loop, vamos colocar Loop Out. Pronto.
Se eu agora pressionar em qualquer outro lugar e executar, ó, no final ele vai criar, ele vai fazer esse loop infinito de vezes até a duração da sua composição. Ou você pode ter vindo aqui, vamos colocar rotação, vamos colocar ele manualmente. E aí fica a escolha de vocês. Eu gosto sempre de trabalhar por aqui pelo menu de expressões do After Effects, porque ele dá uma vasta mais expressões e ideias para você trabalhar. Então, pessoal, é isso. Olha só o que a gente acabou de fazer em menos de 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, compartilhe os vídeos, curte, comenta, porque esse material é um material que é feito para vocês, especialmente para vocês e para as pessoas que querem aprender mais e mais sobre o mundo do design, mundo do motion graphic. E nos próximos tutoriais eu vou ensinar vocês a criar esse iPad aqui dentro do After Effects, diretamente dele, que é bem simples também, porém é um pouco mais trabalhoso e você precisa de um pouco mais de tempo. Abraços e agradeço. Fiquem com Deus.